Meu amigo, minha amiga, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a esse espaço de reflexão sobre a Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de fazer com vocês uma reflexão na nossa Bíblia. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e o versículo 33 e 34, que diz assim: E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas nada lhe falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. No dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro dá o seu discurso. Quando as multidões ouviram o discurso de Pedro, eles indagaram um ao outro, dizendo: o que faremos? Outra coisa que eu vou contar para vocês é que eu estava fazendo um curso e aí uma moça passou um papelzinho na sala de aula. E aí eu me lembro que eu ia deixar passar direto, nós estávamos em muitos alunos, mas quando ela deu o papel na minha mão, eu ia devolver para ela. Quando eu li, estava escrito assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e eu não tivesse amor, eu nada seria. Então, quando eu me deparei com aquele verso da Bíblia, naquele momento eu peguei a minha carteira, tirei um dinheiro e dei para aquela pessoa. E por que eu contei essas duas histórias? Porque todas as vezes que eu me deparo com a verdade, eu nunca mais sou a mesma pessoa. A probabilidade de, naquele momento, eu ter uma reação completamente diferente diante da verdade, isso é muito evidente. E por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que eu adquiro ou aprendo uma nova verdade, ela vai mudar a minha vida. Só que se eu escuto essa verdade, não muda a minha vida, ela trará sobre mim um juízo. Por quê? Porque a partir desse momento eu conheço. Porque o texto diz que todas as vezes que Jesus falava para as pessoas que não eram seus discípulos, ele sempre falava por parábola. E por que por parábola, sendo que ele poderia falar abertamente para que as pessoas entendessem o que ele estava dizendo? Ele falava por parábolas, meus queridos, porque todas as vezes que Jesus pronunciar uma verdade e essa verdade não será executada por você, você está trazendo sobre si juízo. Então, a melhor forma de Jesus dar uma verdade para aquele povo, verdade essa que eles não iam praticar, que eles não iam cumprir, que eles não iam fazer, o mais sensato era Jesus falar por parábola, para que vendo não veja e para que entendendo não entendam. Ou seja, até nesse momento, Jesus poupa homens e mulheres de ouvir uma verdade que não vai te libertar, que não vai mudar a sua vida, que você vai desprezar. Jesus se dedicou a falar por parábola. Então, o que eu aprendo com isso aqui é que a verdade, todas as vezes que eu a escuto, eu preciso permitir que transforme a minha vida, transforme o meu ser e que eu seja transformado em uma nova pessoa. E eu quero aqui terminar dando um último exemplo. Certa vez eu estava na empresa que eu trabalhava e eu cheguei no quadro de aviso e estava dizendo assim: um ser humano poderia, não vou lembrar exatamente o valor lá, mas que um ser humano poderia consumir até 5 gramas de sal por dia. E a partir daquele momento, quando eu cheguei no refeitório da empresa, eu tinha o hábito de, na hora de temperar a salada, eu pegava ali o negocinho de sal e colocava muito sal, às vezes pegava 1, 2 para... Mas naquele momento que eu cheguei lá e que eu fui pegar o sal para temperar a salada, eu me lembrei daquele aviso que eu vi no quadro. E aí eu olhei e estava marcando lá que ele tinha 6 gramas. E eu peguei e não coloquei todo o sal na salada. E naquele momento eu entendi que eu precisava daquela verdade, que aquela verdade ia me libertar,
Porque se naquele momento eu via a informação no quadro, eu chegasse lá na hora da salada e eu tivesse colocado de novo o tanto de sal que eu colocava outrora, essa verdade não produziu nada em mim. Então, se é para Jesus falar abertamente verdades absolutas sobre o reino de Deus, e essa verdade não vai mudar a vida das pessoas, não vai transformar, não vai fazer com que sejam novos homens, novas mulheres, então essa verdade ela será dita por parábola. Até nisso Jesus prova o seu amor para conosco, para que a gente não sofra juízo quando eu me deparo com a verdade e eu não faço conforme a verdade. Tá bom, meus queridos? É essa a reflexão que eu queria trazer para vocês aqui. Mais uma vez, eu já peço para vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa os comentários, ative o sininho, compartilhe e mais uma vez, muito obrigado.